Olá, a aula de hoje é sobre dependência linear. E para a gente falar sobre isso, a gente vai dar duas definições importantes. Uma é que um vetor é paralelo a uma reta se é possível representá-lo sobre a reta. Então, se isso daqui é um vetor, eu posso dizer, é um representante do vetor, e essa é uma reta, eu posso dizer que esse vetor não é paralelo a essa reta, porque eu não consigo representá-lo sobre a reta. Eu não tenho outro representante do vetor totalmente desenhado sobre a reta. Já esse vetor aqui, eu posso dizer que ele é paralelo à reta, porque eu consigo um representante dele sobre a reta. Da mesma forma, a gente fala a respeito de plano. Esse vetor, ele não é paralelo a esse plano. Porque se eu tentar representá-lo, eu sempre vou ter que tomar a mesma direção, comprimento e sentido, e eu não consigo desenhá-lo totalmente no plano. Já esse vetor, ele é paralelo ao meu plano, porque eu consigo um representante dele totalmente desenhado sobre o plano. Ok? Já aqui, eu tenho outro vetor paralelo ao plano. Consigo desenhá-lo sobre o plano. E esse, não. Além disso, a gente precisa ter em mente a definição de combinação linear. Um vetor é dito ser combinação linear dos vetores V1 até Vn se eu posso escrever ele como soma de múltiplos desses vetores. Se isso acontece, esses vetores passam a ser chamados de geradores de U, ou V1 até Vn geram U. Além disso, os escalares que a gente usou para tomar os múltiplos nessa combinação linear são chamados de coeficientes. Agora a gente vai definir quando que um conjunto de vetores ele é LD ou LE, linearmente dependente ou independente. Se o conjunto tem apenas um vetor, para verificar se ele é LD ou LI, basta verificar se o vetor é nulo, daí ele é LD, ou não nulo e o conjunto é LI. Mas se eu tenho dois vetores, para que o conjunto seja dito LD, eu preciso que esses vetores sejam paralelos a uma mesma reta, que exista uma reta tal que esses vetores sejam paralelos a ela. Esses dois vetores aqui, existe uma reta paralela a ambos? Não, não existe. Eu não consigo representar uma reta em que os dois sejam paralelos. Já esses dois vetores daqui, eu posso dizer que eles formam um conjunto LD, porque existe uma reta paralela a ambos. Na verdade, toda vez que dois vetores são paralelos a alguma reta, eles são paralelos entre si. Então a gente poderia escrever assim. Caso contrário, LI. Esses dois aqui, eles são LI. Eu só consigo uma reta paralela a um deles, não paralela aos dois. E com três vetores? Quando é que eu vou saber se três vetores formam um conjunto LD ou LI? Eles precisam ser paralelos a algum plano. Então, isso é muito importante. Quando eu estou olhando para um conjunto, eu olho se é nulo ou não nulo. Mas quando eu estou olhando para 2, eu olho em relação à reta. E quando eu estou olhando para 3, eu olho em relação a um plano. Esses três vetores aqui, eles são vetores que formam um conjunto LD ou LI? Eles formam um conjunto LI, porque não existe um plano paralelo aos três. Consigo representar um plano paralelo a esses dois, um plano paralelo a esses dois, um plano paralelo a esses dois, mas não um plano paralelo aos três. Já esse conjunto de vetores aqui é um conjunto de vetores LD, porque eu consigo um plano paralelo aos três. Então, é um conjunto LD. Observe também que nesse conjunto LD de três vetores, se eu olhasse um subconjunto dele formado só por esses dois, seria LI. Então,
é preciso ter cuidado, porque essa relação de dependência e independência é uma relação entre os vetores do conjunto. Então, se eu digo que esses dois são LI porque são dois relacionados num conjunto e eles não são paralelos, isso não me impede de dizer que esses três juntos são LD porque tem um plano paralelo aos três. Já quando eu tenho 4 ou mais vetores, o conjunto sempre vai ser considerado LD. Mais para frente vai ficar mais claro porque que essa definição geométrica precisa ser assim por etapas. A gente precisa perceber uma coisa muito importante. CLD ou CLI é uma característica do conjunto, da relação que existe entre os elementos do conjunto, e não do vetor. Um exemplo claro disso é que, olhando para esse vetor representado aqui, ele é um vetor que sozinho forma um conjunto LI, porque ele é não nulo. Da mesma forma, esse conjunto V é não nulo, ele sozinho é um conjunto LI. Mas se eu tomo os dois juntos, o mesmo vetor U e o mesmo vetor V, eu digo que esse conjunto é LD. Por quê? Porque são dois e eles são paralelos entre si. Existe uma reta paralela a ambos. Então, não é U que é LD ou LI. É o conjunto onde ele está que é LD ou LI. O conjunto com ele sozinho, ele é não nulo LI, mas o conjunto com ele, vetor V, é LD, porque eles são paralelos. Falando em paralelos, a gente já tinha visto essa proposição uma aula atrás, que fala que dois vetores eles são paralelos se somente se um é lambda V ou o outro é alfa do primeiro. E a gente pode agora reescrever isso, porque a gente sabe que quando dois vetores são paralelos, eles são LD. E caso contrário, eles não são paralelos, eles são LI. Então eu posso dizer assim, U e V paralelos é a mesma coisa que U e V se é LD. O conjunto é LD se somente se U é múltiplo de V, o V é múltiplo de U. E usando a terminologia que a gente definiu há pouco, algum dos dois é a combinação linear do outro. Por que eu escrevi dos demais? Porque a gente vai perceber que isso acontece também se for um conjunto com três vetores LD, se somente se algum é a combinação linear dos demais. Essa proposição diz que 3 vetores são LD, se somente se algum deles é a combinação linear dos demais. Qual a definição para a gente até esse momento de 3 vetores serem LD? Existe um plano paralelo aos 3, ou eu posso representá-los no mesmo plano. Esses 3 são LD, esses 3 são LD, mas esses 3 não são vetores LD, porque eu não consigo representá-los no mesmo plano. Consigo representar um plano com esses dois, consigo representar num plano esses dois e consigo representar num plano esses dois, mas não os 3 no mesmo plano. Isso dá pra gente perceber fácil quando a gente representa todos com a mesma origem. Como que a gente vai fazer a prova? A gente vai separar em 2 partes. Uma parte, ela fica mais fácil de provar, é quando 2 desses 3 vetores são já LD. Primeiro caso U e V seja LD. Se U e V formam um conjunto LD, então é impossível que esse conjunto seja LI. Necessariamente a gente vai ter que o conjunto com esses dois e um terceiro é LD, e a gente vai mostrar que necessariamente a gente pode escrever um como combinação dos outros.
Por que é sempre possível dizer que os três é LD, uma vez que dois já são? Porque U e V podem ser representados numa mesma reta. Que reta? A reta ABC. A gente vai estar na seguinte situação. E o terceiro vetor, não importa quem ele seja, W, quando eu represento ele a partir do ponto A, ele vai terminar numa extremidade D, e não importa onde ela esteja, eu sempre tenho um plano que passa por um ponto D e uma reta W. É sempre possível perceber esse plano. É sempre possível perceber a existência desse plano. É sempre LD. Ao mesmo tempo que é sempre LD, a gente tem que necessariamente a gente consegue escrever que um deles é a combinação linear dos demais. Basta eu escrever U como combinação de V ou V como combinação de U, já que eles já são LD. Isso é possível, na verdade isso é o que define eles serem paralelos. E aí eu acrescento mais zero W. Ou V é igual a um alfa de U mais zero W. Portanto, no caso em que U e V são LD, funciona sempre. Agora a gente vai analisar o caso em que dois deles são LI, mas os três são LD. Será que eu tenho que alguma combinação dos demais? E quando eu tenho que alguma combinação dos demais, eu posso dizer que o conjunto com os três é LD? Vamos para esse caso então. A gente está falando de algo assim. Eu tenho três vetores que eu quero que sejam LD, mas que nenhum par deles é LD. Cada dois aqui dentro eu tenho um subconjunto LI. É algo mais ou menos assim. Eu consigo um plano paralelo aos três vetores que eu estou representando a partir do ponto A? Sim, então os três são LD. Mas esses dois são LD? Não, eles não são paralelos, eles são LI. Esses dois também não. Esses dois também não. Cada parzinho aqui é LI, embora o conjunto dos três é um conjunto LD. Então é esse caso que a gente vai tratar agora. O que acontece?
três são LD e dois deles são LI, eu vou colocar primeiro a representação desses dois vetores LI a partir de um mesmo ponto. E essa representação necessariamente contém três pontos não colineares, porque se eles são LI, eles não estão numa mesma reta, né? Eu não tenho nem isso, nem isso. Eles têm direções diferentes. Eu tenho a origem dos dois igual, as extremidades em retas suportes diferentes. Eu tenho três pontos não colineares e isso já determina para mim um único plano. Só tem um plano que contém os representantes dos dois no ponto A, com origem no ponto A. A pergunta é, e eu tenho, por acaso, como o conjunto com esses dois e um terceiro ser LI? Tenho. Se ele for representado no ponto A e a extremidade dele não estiver sobre o plano π, o conjunto é LI. E aí a gente deveria ter que ninguém é combinação dos demais. Mas se os três for LD, os três têm que ser representados nesse mesmo plano, né? Vamos dizer então que a gente está no caso em que U, V e W é LD. Ou seja, a gente está partindo dessa hipótese para chegar do outro lado. U, V e W LD. Então, eu tenho que poder representar o meu W nesse plano. Vamos dizer que eu represente ele aqui. Deixa eu colocar ali. Escolher melhor. Pronto, esse é o meu W. E esse é o meu ponto D. Como é que eu percebo que desses três vetores LD, um deles é a combinação linear dos demais? Eu faço o seguinte, pelo ponto D, eu passo uma reta paralela à direção de U. Isso é sempre possível por um ponto dado passar uma reta paralela à outra? Sempre possível. É sempre possível, por um ponto dado, passar uma reta paralela à outra e necessariamente eu vou interceptar a reta suporte da outra, já que essa outra não é paralela a essa, então uma paralela a ela intercepta, nesse ponto aqui, né? Já pelo ponto D, eu vou passar agora uma outra reta paralela ao vetor V. E como essa reta paralela ao vetor V necessariamente não é paralela ao vetor U, porque eles são LI, eu vou precisar com essa reta interceptar suporte do vetor U. E essa interseção está se dando nesse ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto de E e esse ponto de F. O que está acontecendo? O meu vetor AD, que é o meu W, ele é AE mais AF. Eu posso sempre escrever W, que é AD, como sendo AE mais AF. Mas AE é um múltiplo de U, e no caso desse desenho vai ser um múltiplo com um lambda maior que 1, porque ele incompridou, né? E positivo, porque manteve o sentido. É um lambda, um alfa de U. Já o AF também está na direção de V. Ele é um múltiplo de V. Ele é um beta V. E um beta, nesse caso, deve ser com módulo menor que 1, porque ele encurtou, né? E nesse caso vai ser com valor positivo, porque está no mesmo sentido. Mas é um escalar, é um múltiplo.
Então a gente conseguiu mostrar que quando os três são LD, eu posso escrever esse terceiro como combinação daqueles dois ali, porque pode ser representado, já que os três são LD, no mesmo plano, e eu consigo sempre passar essas linhas paralelas, elas sempre vão interceptar a reta suporte da linha do outro vetor. Então a gente conseguiu provar que uma vez sendo LD, algum é combinação dos demais. Por outro lado, se algum é combinação dos demais, vamos agora para a segunda metade, a volta. Se W é um alfa U mais um beta V, será que eu consigo mostrar que eu consigo verificar que os três são LD? Olha, se W é um alfa U mais um beta V, então, quando eu for pegar um múltiplo de U, ele vai estar na mesma reta suporte do AB. Quando eu for pegar um múltiplo de V, vai estar na mesma reta suporte do AC. Então, esse vetor está representado nessa reta daqui. Esse vetor está representado nessa reta daqui. E quando eu somo os dois, já que eles têm direção distinta, eu estou com um múltiplo de U aqui, um certo alfa U. Eu estou com um múltiplo de V aqui, um certo beta V. A soma deles, como eles têm direção distinta, eu posso perceber a soma pela regra do paralelogramo, pela diagonal do paralelogramo, né? A soma deles vai dar esse cara daqui, que é o meu W. Mas, paralelogramo, esse ponto que eu encontrei, que é o ponto D, ele com toda certeza está no mesmo plano dos meus pontos A, B e C, no mesmo plano. Porque esse ponto aqui E e esse ponto F também estão na mesma reta de AB e na mesma reta de AC. Então, D pertence ao mesmo plano de A, B, C. A gente está representando W com U e com V no mesmo plano. Eu posso dizer, então, que U, V e W é sim um conjunto LD. Eu posso fazer isso também se o meu vetor W for um zero de U mais um beta de V, ou seja, se o W já estiver na mesma reta suporte do U. Porque a gente vai ter a reta por U, o plano por ABC e o ponto D já está nesse plano porque já está na reta de U, que está dentro do plano π. Se alfa é zero ou beta é zero, ou seja, o vetor W está em cima da reta de U ou da reta de V com escalar de mesmo sentido, positivo, ou ele sendo sentido oposto, escalar negativo, não vai fazer diferença, vai continuar no mesmo plano. Então, está provado que, sim, toda vez que três vetores forem LD, algum deles é combinação linear dos demais. Ok? E por conta disso, a gente vai ter uma proposição equivalente. Qual é a proposição equivalente? É que se eu trocar essa equivalência que está aqui em cima qual é a proposição equivalente? Se a afirmação P é equivalente à afirmação Q,
Então a gente consegue também ter uma afirmação equivalente a essa, porque se essa afirmação P é equivalente a essa Q, então não P é equivalente a não Q. Qual é o contrário de algum dos vetores da combinação linear dos demais? Nenhum dos vetores é combinação linear dos demais. Essa é uma afirmação importante. Então a gente consegue caracterizar pela combinação linear. Nós já sabemos que quando dois vetores são LD, com certeza um é múltiplo do outro. E quando nós temos três vetores LD, da mesma forma, existe algum vetor ali que é múltiplo dos outros dois. E quando a gente diz isso, o escalar inclusive pode ser zero, porque se eu tenho, por exemplo, esses três vetores LD aqui, e eles são LD, por quê? Porque podem ser representados no mesmo plano. Então, com certeza, um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. Por exemplo, esse aqui, ele pode ser escrito com um alfa do vermelho mais um beta desse maior. E se por acaso eles são LD e um par deles também já era LD, um par deles já era paralelo, estavam possíveis ser representados numa mesma reta, então, se eu chamar o maior de U, esse vermelho de V e esse verde de W, eu também posso dizer que algum deles é combinação linear. Eu posso dizer que esse U é menos duas vezes esse W, mais zero de V. Então eu escrevo isso como combinação desses dois, embora eu use zero desse vermelho, desse V. Da mesma forma, se estiverem no mesmo sentido, eu posso dizer que U é duas vezes W mais zero de V. Assim como eu posso dizer que W é um meio de U mais zero de V. Mas eu não consigo dizer que V é uma combinação desses dois. Esse detalhe é importante porque o que a gente está chamando a atenção é: existe um na lista que é a combinação dos outros dois, não necessariamente cada um deles é a combinação dos outros dois. Se nenhum par dos três é LD, então os três sendo LD, a gente vai ter realmente, essa é uma combinação desses dois, basta eu usar um escalar positivo desse daqui e um escalar negativo para o de cá. Esse, combinação desse e esse também, mas eu vou precisar de um escalar negativo vezes o vermelho, né? Para escrever esse como combinação do verde e do menos o vermelho. A gente já tinha a definição geométrica que dizia: um vetor sozinho, ele é LD se ele for nulo, e ele é LI se ele for não nulo. Dois vetores vão ser LD se eles forem paralelos, e LI caso contrário. Se eles são paralelos entre si, eles são paralelos a alguma reta, né? E três vetores vão ser LD se eles podem ser desenhados no mesmo plano. Esses três podem ser desenhados no mesmo plano, então eles são LD. Já esses três aqui não podem ser desenhados no mesmo plano, eles são LI. E 4 em diante vai ser sempre LD. Essa é a definição geométrica, mas a gente agora quer trocar por uma definição algébrica. Como assim? Para um conjunto com um único vetor continua a mesma coisa. Vetor nulo LD, vetor não nulo LI. Mas para um conjunto com dois ou mais vetores, a gente quer trocar essa definição pela definição algébrica. O conjunto é LD se existe um vetor da lista que é a combinação linear dos demais, pelo menos um.
a gente já sabe que isso está valendo para 2 vetores e para 3 também, que a gente acabou de provar. E para 4 vetores em diante, a gente sabe que vai ser sempre LD. Então, o que resta provar é que sempre vai ter alguém que é combinação linear dos demais numa lista com pelo menos 4 vetores. Para provar isso, a gente vai então provar que se eu tenho 3 vetores LI, qualquer vetor do espaço inteiro pode ser escrito como combinação linear desses 3. Sejam U, V e W vetores quaisquer de forma que sejam LI. Então, eles não podem ser representados no mesmo plano. Se eu já consigo sempre representar 2 num plano, o terceiro tem que estar fora desse plano, né? Então, esse aqui é um conjunto de 3 vetores LI. Vou colocar assim. Eu tenho aqui 3 vetores LI. Qualquer vetor do espaço inteiro pode ser escrito como combinação linear desses 3. É o que a afirmação está dizendo. Então, não importa se o vetor é esse, se o vetor é esse, se o vetor é algo bem maior. Como é que a gente prova isso? A gente vai fazer a descoberta dos múltiplos de U, V e W que, somados, dão o vetor X. E mostrar que o procedimento que a gente faz para isso é um procedimento que sempre pode ser executado, independente de quem é o meu vetor X. Então, se o meu vetor X está aqui, como é que eu descubro quem é o múltiplo do V, múltiplo do U, mais o múltiplo do V, mais o múltiplo do W que satisfaz? Eu vou colocar um desenho para auxiliar a gente. Então, vamos pensar aqui no plano. Já temos 2 dos vetores, o terceiro com eles é LI, então ele não pode estar desenhado nesse mesmo plano. Vamos colocar ele desenhado aqui para cima, né? Meu W, D. Bom, desenhei aqui 3 vetores LI. Estou desenhando aqui o meu plano que contém os representantes dos 2 U e V. E o W, lógico, ele teria que ter a extremidade para fora, começando com a mesma origem. Ele não consegue ser desenhado no mesmo plano. Agora vamos desenhar o nosso vetor X, um vetor X qualquer. Esse é um vetor X. Imagina que a gente está numa situação assim, tá? Espacialmente falando, e o meu vetor X ele está aqui. Claro, ele poderia estar em qualquer lugar do espaço, mas para uma primeira compreensão a gente vai desenhar ele nessa posição. O que eu faço para provar que eu consigo sim escrever o vetor X como combinação linear dos 3? A gente faz o seguinte: pela extremidade desse vetor X, que eu vou chamar de ponto P, é sempre possível, por um ponto P dado, passar uma reta paralela à direção do vetor W? É sempre possível? Por um ponto dado, passar uma reta paralela a uma outra reta? Sempre possível. Essa reta que eu estou passando pelo ponto P, paralela à direção de W, ela necessariamente vai interceptar o plano π. Por que necessariamente ela vai interceptar o plano dado pelos representantes de U e de V?
Porque W não pode ser representado no mesmo plano de U e de V. A direção dele é uma direção que não é paralela ao outro plano, então uma outra reta paralela à direção de W também não é paralela à direção do plano e necessariamente vai interceptar o plano. Então, digamos que interceptou nesse ponto aqui, ok? Eu vou chamar esse ponto aqui por uma letra, chamar a letra E. E aí agora a gente vai proceder da seguinte maneira, semelhante ao que a gente fez quando a gente estava mostrando para um vetor como combinação de dois no mesmo plano. Por quê? Porque eu posso dizer que o vetor AP, que é o meu vetor x, x é igual a AP, ele é igual a AE mais EP, correto? Esse mais esse dá o meu vetor x. Agora, esse vetor AE, a gente pode descrevê-lo, já que ele está no mesmo plano de U e de V representado, eu posso descrevê-lo como uma combinação de U e de V, porque U, AE e V são LD, estão no mesmo plano representados. O que eu faço para descobrir essa combinação? A gente já sabe como faz. A gente vai pegar pelo ponto E uma reta paralela à direção de V. Como essa reta paralela à direção de V, ela não é a mesma direção de U não é paralela a V, então vai interceptar necessariamente a reta suporte do meu U em algum ponto. Vamos dar nome para esse ponto, chamar de ponto F. Esse pontinho daqui. Já para descobrir qual é a combinação de V que eu vou usar, eu vou passar pelo ponto E uma reta paralela à direção de U. E como U é ali com V, vai essa reta interceptar a reta suporte de V, essa reta paralela a U. Interceptou aqui, vamos dar nome para esse ponto também, ponto G. Agora, eu posso dizer que o meu vetor AE, ele é uma combinação do meu vetor U com V da seguinte forma. Ele é de A até F mais de A até G. Eu posso escrever que AE é AF mais AG. E vou repetir o meu EP. Ok? Bom, mas o AF tem a mesma direção que U. Ele é um múltiplo de U. Inclusive, ele vai ter o mesmo sentido aqui nesse caso, né? O meu múltiplo seria com um alfa positivo. Dependendo de onde esse ponto F fosse ficar, poderia ser um alfa negativo. AF é um alfa U. O meu AG é um múltiplo de V, inclusive é um múltiplo de V com escalar menor que 1, porque ele encurtou o comprimento de V, né? No caso do U, seria um escalar maior, ele compridou em módulo maior que 1, né? Aqui, então, eu tenho um beta de V. E o meu é EP. Quem é o meu EP? O meu EP, ele é paralelo ao meu W. Então, EP é um vetor que é múltiplo de W, porque são ambos paralelos, não nulos. Eu posso dizer que o meu EP
é um escalar gama vezes o vetor W. Isso é sempre possível ou depende do x que eu estou olhando? A gente falou, por um ponto qualquer P, onde termina o meu vetor x, todos estão representados a partir da origem A. É sempre possível uma reta paralela a W, e essa reta sempre vai interceptar o plano da representação de U e de V, porque esse plano não contém a direção de W. W com esses dois formam um conjunto ali. Então é sempre possível encontrar o ponto E. É sempre possível também, uma vez que o ponto E está no plano π, encontrar o F e o G. Por quê? Porque pelo ponto E eu posso passar uma reta paralela a U e ela necessariamente vai interceptar V, que é ali com ele. E posso passar uma reta paralela a V e necessariamente vai interceptar a reta suporte de U, porque V e U são ali, não são paralelos. Então, todos os passos são possíveis. O que ia acontecer se o meu vetor x não estivesse aqui, estivesse para o lado de cá? O que ia acontecer é que o meu E ia ser um ponto aqui e que o escalar que multiplicasse U ia ter que ser um escalar negativo para dar um representante para cá. E o escalar que multiplicasse V também ia ter que ser um escalar negativo para dar um representante para cá. Já o escalar para o meu W continuaria sendo um escalar positivo, né? Concorda? Já se o meu x estivesse para baixo, aí o escalar do W, uma vez que eu ia ter que passar por esse ponto P, uma reta paralela a W vindo para cá, e P ia estar apontando assim, o escalar do W ia ser negativo. Então, a gente percebe que é sempre possível. Qual a importância disso? Importante, porque agora a gente pode dizer que uma lista com 4 ou mais vetores sempre vai ter alguém que é combinação linear dos demais. Se os 3 primeiros da lista são ali, a gente já sabe que o quarto necessariamente vai ser combinação linear dos demais por causa dessa proposição, independente de quem é esse quarto vetor no espaço inteiro. Mas, professora, a senhora disse que numa lista com 4 ou mais sempre vai ter um que é combinação dos demais. E se a lista começar com 3 LD? Como que eu provo essa afirmação para 4 ou mais vetores tem sempre alguém que é combinação dos demais? Basta você pensar que se os 3 primeiros já são LD, alguém aqui já é combinação linear dos demais. Digamos que seja W, que é alfa U mais beta V. A lista com U, V, W, X, Y e tantos outros, eu posso dizer que W é alfa de U mais beta de V mais 0 de X, mais 0 de Y, mais 0 de todos os outros da lista, e eu mostrei que tem pelo menos um que é combinação linear dos demais. Ok? Então a gente vai sim poder trocar a definição geométrica pela definição algébrica num conjunto de 2 ou mais vetores. A lista vai ser LD se existe alguém na lista que é combinação linear dos demais. E com um vetor só, nulo LD, não nulo LI. Vamos mostrar isso numa coisa mais física, né? Assim, sem ser um desenho de representação plana de uma coisa que é tridimensional. Mas antes de eu mostrar isso, eu queria falar com você o seguinte. Ia funcionar se o meu vetor x ele já estivesse desenhado no plano? Sim, ia funcionar. Por exemplo, se o meu vetor x fosse o próprio AE, bastava eu dizer que x era alfa U mais beta V mais 0 de W. Ele não precisa do EP, porque o P já é o próprio E. E se ele estivesse, sei lá, na direção do vetor V, o meu vetor P estivesse não mais para o meio dos 3, não mais para o meio dos 3, assim, mas ele estivesse na direção do U. Perdão, do azulzinho do V. O que ia acontecer quando eu fizesse uma reta passando pela ponta P com a direção do verde? Ela ia interceptar a reta suporte do próprio V. O E ia ser um pontinho em cima da reta suporte do vetor, a representação do vetor V. E aí eu consigo ainda
achar o F e o G? Sim, o G ia ser o próprio E o F ia ser o próprio A. O que a gente está dizendo é que o vetor X está desenhado como um múltiplo do vetor, como uma combinação de um gama de W mais um múltiplo de V, um beta de V, sem precisar do U. E aí o que a gente ia ter era aqui 0U mais um beta V mais um gama de W. Então, qualquer posição ia funcionar. Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês assim fisicamente. A gente tem aqui o nosso vetorzinho W, que vai de A até D. A gente tem o nosso vetor V, de A até C, e o nosso vetor U, que vai de A até B, ok? E aí, eu quero também mostrar para vocês que num vetor X qualquer, que é o nosso aqui, amarelinho, vetor AP, isso também ia funcionar de uma maneira um pouquinho mais visual. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente vai passar uma reta pelo ponto P paralela à direção do vetor W. Então, uma reta aqui pelo ponto P, paralela à direção de W, me dá esse ponto E. Ok? O que eu preciso agora? Eu sei que o meu vetor AP, que é o meu X, ele é um AE mais um EP. Então, como o X ele é o AP, e agora a gente sabe que ele é o AE mais o EP, resta eu dizer que o AE é uma combinação do AB e do AC. Como é que eu vou perceber isso? A gente vai colocar uma reta passando pelo ponto E com a direção do vetor AB. Essa reta passando pelo ponto E com a direção do vetor AB necessariamente vai interceptar a reta suporte do vetor AC, o nosso vizinho. Então, vai interceptar no ponto que a gente vai chamar de ponto G. A gente também vai passar pelo ponto E uma reta paralela ao vetor V, o AC, para interceptar a reta suporte do vetor AB, o vetor 1. Deixa eu colocar a reta suporte aqui. Então, pelo ponto E, paralelo ao vetor azul, a gente vai ter o ponto F. Bom, e agora a gente pode dizer que como o AP é o AE mais o EP e o AE é AF mais AG, a gente tem que AF é múltiplo de U, o AG é múltiplo de V e o EP é múltiplo de W. E segue o resultado. Resumindo, um conjunto de vetores com dois ou mais vetores é LD somente se algum vetor é combinação linear dos demais. E daí a gente consegue provar uma afirmação especial que troca aquela definição algébrica que a gente acabou de escrever, que já estava substituindo a definição geométrica, né? Agora a gente não precisa mais olhar se eles são paralelos a uma reta, quando são dois, se são paralelos a um plano, quando são três. Basta olhar se alguém é combinação dos demais para já ser LD. E a gente vai trocar por uma terceira definição equivalente, que tem a ver com álgebra também, mas tem a ver com a combinação linear de todos dando o vetor nulo. O que essa proposição está dizendo? Ela está dizendo que um conjunto ele pode ser reconhecido como LI
se a única solução para a combinação de todos os vetores para dar vetor nulo é a combinação trivial, quando a gente coloca todos os escalares iguais a zero. Mas essa palavra aqui, apenas, é muito importante. Porque qualquer conjunto de vetores, se eu multiplicar esses vetores por zeros, a soma desses resultados, que são vetores nulos, vai dar nulo mesmo, independente de quem são os vetores. Por isso até a combinação trivial, né? Sempre vai dar vetor nulo se você usar os zeros. Mas a questão é, se essa é a única maneira de conseguir que dê vetor nulo, então eu digo que esse conjunto é LI. Vamos pensar numa coisa que a gente já viu quando estava falando de múltiplo escalar. Se eu tentar combinar esses dois vetores para dar vetor nulo, o único jeito é zero desse mais zero desse, porque eles não são paralelos, né? Mas se eles fossem paralelos, eu tenho muitas maneiras de combiná-los para dar vetor nulo. Eu posso dizer um desse menos um meio desse, vai dar nulo. Eu posso dizer 2 desse menos esse, vai dar nulo. Eu posso dizer 4 desse e menos 2 desse, vai dar nulo. Então, além do zero desse mais zero desse, tem infinitas maneiras de dar vetor nulo. Tem muitas possíveis combinações lineares com escalares diferentes de zero. Porque esse conjunto é um conjunto LD. É um conjunto com dois vetores paralelos. O que a gente está dizendo aqui é que isso vale para qualquer quantidade de vetores. O conjunto vai ser ali quando a combinação linear deles, para dar vetor nulo, só é possível ser feita com 0, 0, 0. Não tem outro jeito. E LD quando admite outras maneiras além da trivial. Vamos provar? Prova. Vamos pensar por... A prova vai ser feita por absurdo. Vamos começar fazendo a ida. O conjunto LI. Se o conjunto LI, a gente sabe que ninguém é combinação linear dos demais, né? Supondo que é possível resolver a equação com algum alfa i diferente de zero. A gente está mantendo a hipótese, negando a tese, e a intenção é encontrar uma contradição nisso. Sem perda de generalidade, essas três letrinhas aqui, elas indicam isso, sem perda de generalidade. Digamos que é o alfa 1, que é diferente de zero. O que eu posso fazer com essa equação? Se o alfa 1 é diferente de zero, quando eu quando eu reescrevo a equação com todo mundo passando para o segundo membro, é isso que eu obtenho. Mas se o alfa 1 é diferente de zero, eu posso pegar esse alfa 1 e dividir a equação inteira por ele. E aí o que eu vou ter? Isso está me dizendo que o V1 é combinação linear do V2 até o Vn. Isso é o mesmo que dizer que V1 é combinação linear de V2 até Vn dos demais.
E isso é uma contradição. Não é possível que o V1 seja a combinação linear dos demais. Por que essa contradição está acontecendo? Porque o conjunto é LI. Se o conjunto é LD, alguém é combinação linear dos demais, mas se o conjunto é LI, ninguém é combinação linear dos demais. Então eu cheguei numa contradição com a minha hipótese. Ou seja, eu não posso afirmar que o α1 é diferente de zero. O α1 tem que ser zero. Na verdade, todo αi tem que ser igual a zero, porque qualquer um deles que fosse diferente de zero, eu ia isolar o αi VI do lado de cá, passar todo mundo para o outro lado e ia dividir a equação inteira pelo αi por ela ser diferente de zero. Isso não pode acontecer, porque vai dar contradição, o VI vai ser combinação linear dos demais. Então, o que eu preciso é que isso seja zero para todo I da minha lista. Então, a ida está feita, porque a gente conseguiu mostrar que negar a hipótese dava uma contradição. Agora a gente vai fazer a prova da volta. A gente está afirmando que essa equação aqui admite apenas a solução trivial. E a gente vai supor que a nossa tese da volta não acontece, que é LD. Supõe aqui o conjunto LD. A gente espera encontrar uma contradição, quem sabe que a equivalência é verdadeira, né? Se isso é verdade, que o conjunto LD, pela última definição que nós vimos, a gente sabe que existe algum vetor aqui que é a combinação linear dos demais. Vamos escolher, vamos dizer assim, sem perda de generalidade, digamos que é o V1, que é o V1 que é a combinação linear dos demais. Se é o V1 que é a combinação linear dos demais, então ele é um certo beta 2 de V2 mais um beta n de Vn. Eu quero chegar a uma contradição com a minha hipótese de que a equação aqui só admite solução trivial. O que essa equação tem a ver com essa equação? Ela não tem vetor nulo. Mas se eu passar o vetor 1 para o outro lado da equação, o vetor nulo vai aparecer. Observe que eu não sei nada sobre os escalares beta 2 até beta n. São os escalares que davam a combinação do V1. Mas o escalar do V1 eu sei. Esse escalar aqui é menos 1. E esse escalar aqui é diferente de zero. Então eu tenho uma solução para uma combinação de todos do V1 até o Vn, dando o vetor nulo, com um escalar diferente de zero. Isso é uma contradição com o fato de que eu disse que a equação admite apenas a solução trivial.
Ou seja, eu não posso ter o V1 como combinação linear dos demais. Na verdade, eu não posso ter nenhum VI como combinação linear dos demais, porque eu sempre consegui trazer para o outro lado com coeficiente menos 1. Então, a gente sabe que o conjunto não pode ser dito LD, porque foi isso que causou a contradição. O conjunto LI. E aí está provada. E por que é interessante isso? Porque imagina que eu tenho um conjunto de vetores e eu quero provar que esse conjunto é LI. Se eu fosse usar a definição anterior, eu ia ter que mostrar que esse vetor não é combinação desses dois, que esse vetor não é combinação desses dois e que esse vetor não é combinação desses dois. Mas agora, basta eu mostrar que a combinação dos três para dar vetor nulo só existe de uma única maneira. 0 desse, mais 0 desse, mais 0 desse. Então, ao invés de eu resolver 3 equações, será que tem um certo alfa desse mais um beta desse que dá esse? Não tem. Será que tem um alfa desse mais um beta desse que vai dar esse? Não. Será que tem um alfa desse mais um beta desse que vai dar esse? Eu teria que resolver 3 equações para chegar à conclusão de que ninguém é combinação dos demais para poder dizer que era LI. Mas agora, se eu combino os 3, alfa desse, mais beta desse, mais gama desse, para dar vetor nulo, e eu descubro que o único jeito de dar vetor nulo é 0 mais 0 mais 0, então o conjunto dos 3 é LI. Já se o conjunto é LD, esse daqui é um certo escalar desse, mais um certo escalar desse, então tem como combinar os 3 para dar vetor nulo sem usar o 0, 0, 0. Basta eu usar um desse, com menos aquele, que eu consigo dar vetor nulo, porque se ele é a soma desses dois, quando eu tiro os dois, dá nulo. E assim a gente tem uma proposição equivalente também. Se o conjunto ele é LI, se somente se a combinação de todos para dar vetor nulo é feita de maneira única, trivial, ele é LD, se tem outra maneira de fazer. Então, se tem solução à equação que combina todos para dar nulo, com algum valor de coeficiente diferente de 0. Corolário daquela proposição que essa é equivalente. Um conjunto LI, então, os vetores gerados têm combinação linear única. Vamos lembrar o que é um vetor gerado? Um vetor gerado é um vetor que pode ser escrito como combinação linear desses vetores. E para provar que essa combinação linear é única, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai supor que existe outra combinação. Suponha que x também é um beta 1 de V1 mais um beta n de Vn. Eu tenho que chegar a alguma contradição com a minha hipótese de que os vetores são LI. E a gente sabe que a gente verifica se eles são LI combinando todos para dar nulo. A gente pode fazer o seguinte, já que isso é x e isso é x, 1 menos 2 vai dar vetor nulo, porque x menos x vai dar vetor nulo. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, vetor nulo, x menos x, né? Mas vai ser essa expressão toda menos essa expressão toda. Por que a gente já não coloca em evidência os mesmos vetores? Então, a gente vai ter alfa 1 menos beta 1 de V1. Alfa n menos beta n de Vn. Já que a gente está fazendo a primeira equação menos a segunda, né?
olhando para essa equação, a gente percebe que o que a gente tem é uma combinação de todos os vetores da lista dando o vetor nulo. Mas se o conjunto é ali, o que a gente sabe sobre uma combinação de todos dando o vetor nulo? A gente sabe que essa maneira de combiná-los para dar vetor nulo é única. E que maneira é essa? Isso tem que ser igual a zero. E isso também tem que ser igual a zero. Porque a gente está falando de algo que é um conjunto ali. Os coeficientes vão ter que ser todos zeros. Mas se isso é zero, isso está implicando para mim que o alfa 1 é igual ao beta 1. E isso está acontecendo para todos os coeficientes. E a gente chega à conclusão que o alfa n também é igual ao beta n. Mas espera aí, se eu tenho que o alfa 1 é igual a beta 1, que o alfa n é igual a beta n, assim também alfa i igual a beta i, eu tinha duas maneiras diferentes de escrever o vetor x como gerado por eles, ou eram maneiras iguais? Maneiras iguais. Então, de fato, só há uma maneira de combinar os vetores ali para dar um vetor gerado. A combinação linear é realmente única. Não há duas maneiras diferentes.